Essa semana, as mães do nosso grupo de WhatsApp, de mães e alguns pais, tem um passarinho muito louco na minha janela, de surdos que ouvem, me mandaram fotos das suas crianças, porque eu pedi, e os seus brinquedos, que também são usuários de próteses auditivas. E quando eu vi aquelas fotos, elas me impactaram muito. A cada foto que chegava, eu ficava totalmente arrepiada. E até pedi autorização para as mães para mostrar as fotos aqui para vocês, porque eu queria que vocês entendessem o poder da representatividade. E por que eu estou falando isso? Porque desde que eu vi essas fotos, eu não consegui parar de pensar que a gente tinha que se unir e criar um movimento de pequenas revoluções. Como assim pequenas revoluções? Pirou. Não pirei ainda. Olha só, vocês, pais e mães dessa geração agora, das crianças, de crianças que estão nascendo agora, crianças que têm até, bota aí, 14, 15 anos, vocês estão fazendo uma coisa que é inédita no mundo. As outras gerações de pais não tiveram a oportunidade, a chance de entender o que era capacitismo, desconstruir isso, educar a família, educar a escola e fazer uma transformação que vai ter muito, mas é muito impacto mesmo no mundo, no longo prazo. Porque isso que vocês fazem de mostrar as próteses das suas crianças, não esconder, não ter vergonha, falar sobre isso, empoderar essas crianças com informação, conversar abertamente sobre tudo que outras pessoas vão perguntar para elas um dia, para que elas saibam que tipo de resposta elas deveriam dar e para que elas não se assustem com as perguntas, porque não há motivo para isso. Isso tudo é inédito, eu acho que vocês não têm noção ainda do que vocês estão fazendo. E imaginem que mundo a gente teria hoje, que lugar a gente viveria hoje em termos de pessoas com deficiência, se os pais dos nascidos nos anos 70, 80, 90, 2000 já tivessem começado a fazer esse trabalho. Alguns poucos, raros pais e mães fizeram isso, mas hoje a bola está na mão de vocês. Então, pensando aqui em pequenas revoluções, eu queria propor que cada pai, cada mãe que assistir esse vídeo, cada surdo que ouve que assistir esse vídeo que eu vou disponibilizar na plataforma dos nossos apoiadores, a gente está com 316 pessoas, mais uma vez, muito obrigada por me ajudarem tanto. Vamos começar um movimento de pequenas revoluções? Eu vou contar para vocês o passo que eu vou dar para isso. Eu acho que quando a gente fala de crianças, de capacitismo, de deficiências, essa conversa precisa começar muito cedo, para que ela seja naturalizada. Então, o que eu posso fazer? Já fiz. Procurei a professora da escola do meu filho e falei para ela que eu tinha essa preocupação por ser uma mãe com deficiência. Eu queria que o meu filho, a turminha dele, tivessem acesso a histórias sobre crianças que usam uma prótese auditiva, óculos, cadeira de rodas, bengala, o que quer que seja, para que as outras crianças olhem para isso e entendam já desde muito cedo por que essas crianças estão usando essas coisas que eu nunca vi, que eu quase nunca vejo. Porque quando vocês são pais de uma criança com deficiência auditiva, vocês sabem como é solitário essa paternidade, essa maternidade, mas imaginem como é solitário para o filho de vocês. Ser sempre a única criança na escola, a única criança no grupo de amigos, na família, na igreja, no inglês, na natação, que usa próteses auditivas. Por isso que quando a gente vê essas fotos das crianças com os brinquedos que também usam, é tão impactante, porque você vê tudo que está acontecendo dentro daquela pessoa, quando ela se enxerga num brinquedo, quando ela pode brincar com alguém fingindo, essa sou eu. Porque, tudo bem, a gente sabe, a maioria dos brinquedos não tem nada disso, as pessoas não se importam com isso, o mercado não tá nem aí e tal. Mas assim, a gente pode fazer. E vi várias mães fizeram a própria prótese na boneca, que é super fácil de fazer também, a gente pode dar um jeito. E aí, amanhã eu vou na escola do Lucas, porque tive essa conversa com a professora, da minha preocupação de que a conversa deve começar lá no maternal e não lá na 8ª série, no Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Alguém vai trazer isso e ninguém vai dar a mínima, porque ninguém nunca falou sobre isso antes, com eles. E ela falou pra mim,
Então, eu vou te fazer um convite. Eu quero que você venha aqui na escola e converse com 3 turmas: a Petite Section, Moyenne Section e a Grande Section. Que são 3 maternais diferentes: os pequenos, os médios e os grandes. E amanhã eu vou lá. E eu vou levar os bonecos surdos que ouvem que eu tenho aqui. E vou contar para essas crianças todas, e eu espero do fundo do meu coração que elas cheguem em casa falando sobre isso. Por que as pessoas usam óculos? Por que as pessoas usam aparelho no ouvido? Por que as pessoas usam cadeira de rodas? E falar do jeito mais natural possível, para trazer essa conversa para dentro da sala de aula, para que essas crianças levem essa conversa para dentro de casa, porque todo esse trabalho que eu tenho, que vocês, pais de surdos que ouvem, têm, ele precisa ser ampliado, ele precisa ser escalado, amplificado, ele precisa alcançar mais pessoas. E talvez, se a gente começar essas pequenas revoluções dentro das escolas dos nossos filhos, falando de uma maneira mais leve sobre isso, fazendo que as pessoas entendam, porque geralmente a gente vai num tom de cobrança, sabe? Eu preciso que cuide da prótese, ele precisa do professor auxiliar, eu preciso disso, eu preciso daquilo. A gente primeiro fica naquela, eu quero garantir que ele, mais do que certo, né, tenha tudo que ele precisa aqui dentro, seja bem tratado, seja bem cuidado. Mas o próximo passo, o passo seguinte: como que a gente muda um pouco essa conversa e vai além? Como que a gente faz com que as escolas, os colegas, os alunos, os professores se interessem por esse tema? Aí eu acho que entra o poder das histórias, de contar a própria história, ou de contar a história de um personagem, de um boneco, alguma coisa que vai fazer essa diferença, trazer essa conversa para dentro das famílias que não têm deficiência nenhuma, ampliar essas mentes, ampliar esse pensamento, porque ao mesmo tempo em que essa luta anticapacitista, essa desconstrução de todo esse preconceito, de todos esses estereótipos, de tudo que está errado relacionado a pessoas com deficiência, ela precisa sair da nossa bolha, porque a gente fica muito nessa bolha: maternidade atípica, ativismo PCD, pessoas com deficiência, e o resto do mundo, como é que a gente atinge eles? Porque a gente só vai atingir os nossos objetivos de, número 1, acessibilidade, número 2, acesso ao mercado de trabalho, que no fim das contas, lá na frente, é isso que importa para cada um de nós, se a gente envolver as pessoas sem deficiência nisso. E querendo ou não, elas têm medo do assunto de deficiência, elas evitam esse assunto, elas têm pavor de pensar na possibilidade de que um dia poderão ter uma deficiência, seja ela qual for, morrem de medo de ter um filho com deficiência. Então, como que a gente faz essa pequena revolução de traduzir toda essa complexidade numa história, numa coisa leve, num bate-papo, sabe? Fica o convite para vocês para participarem dessas pequenas revoluções. Pensem aí de uma maneira: como que eu posso fazer uma pequena revolução que vai abrir caminhos para o meu filho e para tantas outras crianças com deficiência dentro da escola dele, ou no grupo de amigos deles, na turminha da natação, no pessoal da pracinha. Em algum lugar aí tem uma oportunidade para você bater um papo, contar uma história, mostrar esse brinquedo, deixar a sua criança falar, principalmente estimular que a sua criança fale com você também. É isso. Vamos ver quem vai dar o segundo passo. O primeiro eu dei, e depois eu conto para vocês como é que foi lá na escola com os pequenos. Um beijo.